Nós estamos estudando sobre a história da filosofia, uma breve visão panorâmica a respeito dessa história, desse pensamento ocidental e o que ela veio influenciar o mundo cristão. Como eu disse no início da primeira aula que nós tivemos, a filosofia ela cooperou bastante para as demais ciências que veio a existir depois, principalmente no ramo da teologia. Se vocês for observar, sempre quando se estuda filosofia, até nos cursos seculares, as pessoas não têm como deixar de estudar a respeito da filosofia na era patrística, ou seja, na era dos pais da igreja, e segue até a idade medieval, até Tomás de Aquino. Então, eles gostam muito de falar de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como é conhecido por nós protestantes, e vão até Tomás de Aquino, que foi um proeminente padre católico, um excelente pregador que deixou várias literaturas ricas e muito boas. E nesse período ainda a Igreja Católica não estava completamente dominada pelo o erro que é hoje, mas já havia tido uma decadência muito grande devido às suas cruzadas, supostas cruzadas, como eles falam, as santas inquisições, onde eles matavam muitos cristãos e mataram muitos judeus, suposto com o pensamento de que essas inquisições estavam limpando o cristianismo, quando, na verdade, a própria Igreja Católica já havia se apostatado há muito tempo. Então, essa filosofia do mundo helenístico, do mundo grego, foi de bastante ajuda no desenvolvimento dessa teologia. Como eu falei no início, irmãos, a teologia ela foi muito usada, a teologia do Velho Testamento, por alguns homens que surgiram aproximadamente no primeiro século, por volta talvez dos anos 60, 64. Ainda estava fraco, nós vemos na carta de Paulo aos Colossenses ele debatendo um pouco essa teologia dos gnósticos. Porém, no fim do primeiro século, nós vemos que João escreve todo o seu evangelho debatendo o gnosticismo e a sua primeira carta, que contém 5 capítulos, que debate veemente o gnosticismo. E o gnosticismo ele é uma mistura de teologia platônica com uma teologia judaica, ou melhor, uma filosofia platônica com teologia judaica, onde eles acreditavam que a matéria em si não presta, da mesma forma que Platão pensava, porque na mente de Platão esse corpo que nós temos ele é mau, ele não tem proveito algum. Então, isso levava as pessoas que criam nessa filosofia a não acreditar na ressurreição, a ter os anjos como poderes superiores aos homens, e sendo esses seres, os anjos, é, uma divindade a qual nós deveríamos render-lhes culto. Nós vemos que Paulo debate isso em Colossenses, mostrando que Cristo ele é suficiente, que Cristo é maior do que os anjos, que Cristo ele é maior do que todas as coisas e que a verdadeira sabedoria só vem através de Cristo. Então nós vemos que, infelizmente, a filosofia foi utilizada no campo da teologia nesse início da era cristã de forma errada. Mas nós vemos também que homens como Tertuliano, Agostinho de Hipona, homens como Ambrósio e outros teólogos que existiam nos primeiros séculos da Igreja, por volta do século II, III, até o século IV, homens que debateram a heresia do gnosticismo, e como o próprio Agostinho, que debateu muito com Marcião, debateu muito com Pelágio, e conseguiu vencê-los com argumento teológico e fazendo bom uso da filosofia. Então, a filosofia, irmãos, na questão dessa ciência, quando nós olhamos, ela é como se fosse um campo neutro. Ela leva a pessoa a pensar, a raciocinar da maneira correta e escolher um lado. Quando nós formos entrar aqui na área pré-socrática, os filósofos que vieram antes de Sócrates, os que vieram depois, nós vamos ver que Aristóteles ele era discípulo de Platão, e Platão sendo discípulo de Sócrates, que foi
é um dos maiores filósofos que já existiu, com a sua maneira de pensar, não deixou nenhum escrito, mas era extraordinário na sua maneira de falar. Porém, Aristóteles, melhor, Platão, ele teve muita dificuldade com a sua filosofia e criou muitas coisas que não faziam sentido. E o seu próprio discípulo, que era Aristóteles, veio debatendo tudo que ele ensinou. Porque, como ele ensinava que a matéria em si não prestava, Aristóteles já acreditava que prestava. Como ele achava que, por exemplo, que esse pincel que está na minha mão, ele seria um pincel com defeito, um pincel que não é bom. Porém, no campo das ideias, no mundo das ideias, existe um pincel perfeito, que esse aqui é só o reflexo desse pincel perfeito. Por isso que quando eu disse que o gnosticismo veio recheado de teologia, de filosofia platônica, ele veio querendo mostrar que existe um mundo acima do nosso, que através do conhecimento e da sabedoria é que se possa alcançar eles chamavam de pleroma, que é uma palavra grega que quer dizer completude, que se completa através desse conhecimento. E uma das coisas interessantes, eu não sei se os irmãos já observaram, o Evangelho de Lucas, ele endereça esse evangelho para um homem chamado Teófilo, possivelmente alguém importante, talvez de alguma corte grega, um homem de importância na Grécia, e ele endereça tanto o evangelho como o livro de Atos a esse cidadão. Nós não sabemos assim ao certo qual era a ocupação dele, mas era alguém importante que ele o chama de excelentíssimo. Então, isso implica que era alguém importante. E ele endereça esse evangelho a ele, e Teófilo era grego, o Lucas também era grego, além de médico, historiador. Se você observar o evangelho de Lucas, ele é um evangelho que ele retrata de forma histórica. Ele não retrata como o evangelho de Mateus, preocupando em provar profecias a respeito do Messias. O evangelho de Marcos, que tem o interesse de mostrar que Jesus ele é o servo, aquele que veio para servir. O evangelho de Lucas tem o interesse de mostrar que Jesus é um homem, porém um homem perfeito. E se você observar na genealogia que contém em Lucas, que é a genealogia tirado de Natã, filho de Davi, a que tem em Mateus é tirado de Salomão, que era a linhagem real. Já a de Lucas é tirado de Natã, filho de Davi, e do qual Maria era da linhagem de Natã. Então, Lucas ele tira a linhagem de Maria. Só que quando você observa como que termina a genealogia de Lucas, ele vai mostrando para os gregos que ele vai mostrando de quem Jesus veio, e depois ele fala que Sete veio de Adão e Adão de Deus, querendo provar que aquele conhecimento filosófico que os gregos julgavam ter, que poderia levar o homem à perfeição, de nada serviria, porque a única maneira de ser perfeito, do homem ser perfeito como Cristo era o homem perfeito, é vindo de Deus, se entregando a Deus, sendo transformado por Deus. Então, Lucas ele tem uma teologia muito rica no seu evangelho, até na sua própria genealogia. Quando ele mostra essa genealogia, se você observar, você vai ver que ele termina mostrando que Cristo veio de Deus. Por isso, Cristo era o homem perfeito. Então, não era conhecimentos filosóficos baseado em toda a filosofia de Platão, de Aristóteles, Sócrates, esses grandes homens que marcaram a história da filosofia na Grécia, que traria a perfeição. E nesse pensamento dos gnósticos, que eles acreditavam que esse conhecimento, eles julgavam ter um conhecimento oculto, que somente alguns iluminados teriam esse conhecimento. E então o mau uso da filosofia nesse período da história da igreja causou muitos prejuízos na igreja de Colosso, começou a causar prejuízo na igreja de Coríntios, na igreja de Éfeso, no período de João, causou muitos prejuízos. E isso foi muito danoso para a obra do Senhor nesse período. Então, os homens de Deus teve que intervir e mostrar que o perfeito conhecimento não vem através de coisas místicas, como eram os gnósticos, eles tinham essas coisas místicas misturadas, que eles achavam que esse conhecimento de algo profundo, eles se julgavam. Existia um grupo de pessoas ali no meio dos gnósticos que se julgavam os iluminados.
É. E hoje nas igrejas, irmãos, eu fico olhando que existe tanta coisa que sai da boca de tanto ensinador, de tanto pregador, que eles se transportam dessa terra para uma dimensão que o povo não consegue alcançar. Eles colocam, parece que Deus está tão longe. O apóstolo Paulo fala no capítulo 17 de Atos que os gregos tateavam buscando Deus, pensando que Deus estava longe, Deus estava tão perto. Então, isso é tão interessante que esse pensamento gnóstico, ele permeia os nossos dias de hoje, com as pessoas criando certo tipo de pleroma, certo tipo de filosofia ou conhecimento que apresentam essas pessoas que têm esse conhecimento como superiores demais, como alguém que tem uma certa conexão com um mundo espiritual mais do que os outros, determinadas pessoas que falam coisas que a Bíblia não apoia, como era o caso dos gnósticos, que quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses, você entende como que era o pensamento gnóstico. Eles pensavam que os anjos eram seres muito superior a tudo pelo fato de que os anjos não possuíam um corpo. Então, como os anjos não possuíam o corpo, os anjos eles eram perfeitos. Eles acreditavam que Cristo, que Jesus nasceu normal como homem, só que ele veio de Deus. E quando ele foi batizado, o Cristo possuiu a vida dele. Mas quando ele morreu, aí o Cristo saiu e morreu Jesus. Então, uma linha teológica muito perigosa, uma linha teológica bem complicada, que causa muita divisão na igreja e causa muitos problemas na igreja, que causou muitos problemas na igreja naquela época. Só que, com o passar do tempo, o apóstolo Paulo, como dirigido por Deus e sábio, conseguiu debater essa heresia, que foi até conhecido por muito tempo no período do primeiro século da igreja como heresia de Colosso, e depois veio João e reforçou o ensinamento na igreja de Éfeso, debatendo também o gnosticismo. E os pais da igreja, quando você estuda os pais da igreja, você vê que eles tiveram muita dificuldade em conseguir remover esses pensamentos errados que foi tirado da filosofia de Platão e implantado junto com a teologia judaica, criando certos tipos de problema na igreja. E além da teologia judaica vir com aquela dieta religiosa dos judeus, os gnósticos conseguiram ampliar isso, mostrando que aquela dieta religiosa ela transformava o corpo do ser humano mais perfeito, pelo fato de ser uma dieta que foi dada por Deus. Então, quando você olha a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo mostra isso, que eles haviam essa preocupação muito grande, aí não toca naquilo, não come isso, guarda luas, sábados, e esse tipo de coisa que não tinha poder algum sobre a vida do cristão. O apóstolo Paulo até fala que essas coisas não têm poder contra a tentação, que você deixar de comer carne, você guardar sábado, guardar lua nova, quando o diabo te tenta, você não é porque guarda o sábado ou deixa de comer determinados tipos de alimento que você vai conseguir vencer a tentação do diabo. Então, o apóstolo Paulo ensina tudo isso, mostrando que a vida do cristão não está pautada nessas coisas, sim, em estar mais próximo de Deus, com a vida de devocional a Deus, de estudo da palavra, de oração, de busca pelas coisas espirituais. Então, esse era o problema da filosofia que misturou com a teologia na época. Porém, como eu já disse, irmãos, os pais da igreja souberam fazer bom uso da filosofia e trouxeram bons ensinamentos para nós até hoje, como nós temos. Segundo os estudiosos, quem preparou toda a teologia que nós temos, os 4 nomes principais, foi de Ambrósio, Santo Agostinho e Jerônimo, Tertuliano, e colocaram Pelágio. Porém, Pelágio, eu particularmente, ele é narrado como pai da igreja, mas eu não considero, ele foi muito herético. E existe vários outros que não colocam em nenhum livro Pelágio, pelo fato das suas heresias. Ele era bem herético nos seus ensinamentos, não acreditava no pecado original. Por isso que, às vezes, há um grande problema no pensamento que os calvinistas têm a respeito de nós com o livre-arbítrio, porque o ensinamento de Pelágio a respeito do livre-arbítrio é completamente diferente da maneira que nós pensamos. Eu estou falando nós, porque eu creio que os irmãos aqui têm o mesmo pensamento assembleiano, que o livre-arbítrio não nos isenta da nossa responsabilidade. Nós temos a nossa liberdade de pensar, de escolher, e se quando nós escolhemos errado, nós somos
punido pelas nossas escolhas. Então, é assim que nós acreditamos. E acreditamos, sim, que depois de, como cristão, o nosso livre-arbítrio ficou limitado a obedecer a Cristo. A partir do momento que você serve a Cristo, você deve obediência completa a Cristo em tudo. Então, nesse ponto de vista, você não tem livre-arbítrio. Mas a partir do momento que o homem determina uma escolha na sua vida de não estar próximo de Deus, ele escolheu o erro, ele escolheu distanciar do Senhor. Então, o fato de que nós acreditamos no livre-arbítrio não tem nada a ver com esse livre-arbítrio que era determinado por Pelágio. Pelágio acreditava que o homem tinha livre-arbítrio de poder fazer tantas coisas que a Bíblia não dá base. Então, não é esse tipo de livre-arbítrio que nós estamos falando. Nós estamos falando na capacidade de escolher, sabendo que Deus é quem governa todas as coisas, mas ele colocou no homem a capacidade de escolher. Vamos apostila na página de número 15. Vamos falar um pouco aqui a respeito das noções fundamentais da mentalidade filosófica. Nós estamos aproximando, terminamos já a parte do mito, das histórias que compunham as primeiras civilizações, que criaram culturas e questões éticas e morais para esse povo, e estamos começando a entrar no campo da chamada filosofia, onde se iniciou a filosofia, pelo fato de que já essas histórias, esses mitos, já não estavam satisfazendo mais. As histórias estavam se tornando repetitivas. Como eu disse, estava havendo conflitos de histórias quando as pessoas que vinham de outro país, através das navegações, encontravam com aquela civilização ali e ouvia as histórias daquela civilização, via que era diferente da história da sua civilização. Então, houve esses conflitos, esse choque de cultura, e isso causou o interesse que buscasse respostas mais profundas a respeito das coisas existentes na época, do porquê as coisas acontecem, por que o homem existe, como se formou o mundo, essas coisas que sempre houve perguntas, como há até hoje as perguntas na área da ciência e da própria filosofia a respeito da existência do homem, da existência do universo, de como se formou as coisas. Então, aqueles mitos, aquelas histórias já não estavam mais convincentes, já não estava mais satisfatória. As pessoas não, aquilo não satisfazia as perguntas das pessoas. Então, aí se deu lugar à filosofia, onde os filósofos interessaram através de outra forma, não simplesmente através dos mitos, como eu já disse, os mitos não ficaram esquecidos, aquelas histórias da teogonia e dessas outras coisas não ficaram esquecidas, porém não tinha mais força. Existia, sim, algumas histórias contadas na Grécia, mas a filosofia já havia tomado espaço e a forma de pensar, de saber, de ir para as praças, poder argumentar, poder conversar, discutir política, discutir a respeito de temas como amor, prazeres e outras coisas da vida. E isso era interessante, que eles iam para as ágoras, que eram as praças, e ali todo mundo podia dar a sua opinião, todo mundo podia conversar, todas as pessoas podiam discutir aquele assunto de maneira que eles chegariam a um consenso. Então, essa necessidade de trazer as respostas para isso deu lugar à filosofia. Então, as noções fundamentais, irmãos, que o pastor coloca aqui, tirado através de um livro de um autor chamado Danilo Marcondes, ele mostra através da physis. Eu falei um pouco a respeito da physis na primeira aula, que é o que nós podemos chamar de natureza. Todo esse cosmos que nós vemos e as coisas relacionadas à natureza. Através dessas coisas relacionadas à natureza, da physis, que vem essa palavra vem de natureza, eles buscavam resposta para determinadas coisas. Como eu falei, eles simplesmente preocupavam num item da resposta porque estava ventando, porque estava chovendo, através de histórias, de mitos. Já nesse período da era pré-socrática, onde eles faziam uso dessa física, ou seja, da natureza para trazer resposta, algo ficou mais amplo. Eles não simplesmente estavam contentes com aquela resposta de tipo assim, por que está ventando? Ah, porque o deus do vento
está soprando sobre a terra. Então, eles começaram a fazer cálculos, começaram a estudar, tentar entender a questão geográfica, a questão do movimento da Terra. Todas essas coisas, uma vez existiram no período de Tales de Mileto, de homens matemáticos que existiu nessa época, porque esse período da Grécia aqui, nós temos que entender que eles não eram cristãos. O povo hebreu já existia e o povo hebreu tinha um conhecimento através de Deus, através dos escritos bíblicos que mostrava como muitas coisas aconteciam, apesar de que muitas coisas na Bíblia, devido à crença do povo daquela época, devido aos costumes que eles trouxeram do Egito ou de outras nações vizinhas, coisas são mostradas na Bíblia que hoje nós vemos que a ciência mostra diferente. Porém, não quer dizer que a Bíblia está errada, quer dizer que a maneira que o povo pensava era aquela daquela época, era a maneira que eles conseguiam ver as coisas. Como eu até expliquei a respeito da Terra girar ou não. Como eu disse, para quem está na Terra, que parece que quem está girando é o Sol. Na perspectiva de quem está aqui, e todos nós, irmãos, temos o hábito de dizer: o Sol se põe. Então, o próprio cientista que quer criticar que a Bíblia tem erro quando fala que Josué orou e o sol parou, é o mesmo cientista também que fala que pela tarde o sol se pôs. Então, eles tentam criticar uma coisa que simplesmente virou um jargão. Nós falamos que o sol se põe, quando na verdade nós sabemos que o sol não se põe. Mas na perspectiva de quem está na Terra, o que está se pondo é o sol. Então, é essa forma que a Bíblia vê. E essa maneira, através da física, ou seja, da natureza, era a maneira que esses filósofos pré-socráticos preocupavam em trazer resposta para as pessoas que perguntavam muitas coisas naquela época. Como eu já disse, de onde viemos, por que está ventando, o que fez chover, por que existem relâmpagos e coisas semelhantes. As respostas eram sempre baseadas nessa teogonia, nessa questão de vários deuses. Teogonia quer dizer isso, vários deuses. Esse pensamento dos deuses do Olimpo, desses deuses gregos que eles preocupavam em trazer resposta, esses deuses que misturavam com homens e fizeram grandes heróis, como nós vimos na história de Homero e de Hesíodo, que mostrava, através desses teatros, esses homens fortes, esses homens meio homem, meio deuses. Então, através dessas histórias de heróis tentando explicar. Porém, a filosofia ela veio trazendo respostas melhores. Então, mais para frente, nós vamos ver a respeito mais dos filósofos que usou a physis. Nós vamos ver o nome dos filósofos que fizeram bastante uso da physis, da natureza, para explicar as coisas. Nós vemos também, no ponto 2, a causalidade, que é uma relação de causa e efeito. Eles tinham a preocupação de explicar que alguma coisa que aconteceu deu resultado daquela outra coisa que as pessoas perguntavam. Tipo assim, por que choveu? Então, eles preocupavam em mostrar a causa e o efeito. Mostrar o que aconteceu com as coisas através do efeito. Então, a filosofia fala assim, ó, explicação da natureza é relacionar um efeito a uma causa que antecede e determina. É a existência deste nexo que torna a realidade inteligível e nos permite considerá-la como tal. Ou seja, eles preocupavam, através da causa e efeito, mostrar que determinadas coisas ocorreram na Terra ou determinadas coisas ocorreram na vida de alguém por uma causa. Então, não era simplesmente já aquela resposta que eles davam através dos mitos, através das coisas que foi formada aquela cultura, mas sim eles mostravam que muitas coisas que ocorrem no mundo uma causa e o seu efeito. É algo que aconteceu para resultar no que aconteceu naquele resultado ali. Então, esse era o pensamento filosófico da época na causalidade. Ele fala assim, a explicação de causa possui, entretanto, um caráter regressivo. Cada fenômeno pode se tornar como efeito de uma nova causa, que, por sua vez, seria efeito de uma causa anterior, e assim sucessivamente em um processo sem fim. Com o intuito de responder determinadas coisas, eles iam emendando assunto em cima de assunto, até o ponto de não chegar em conclusão nenhuma, e continuava as pessoas sem resposta.
porque esse era o pensamento filosófico da época. As pessoas tentavam trazer resposta para uma coisa, às vezes, que estava tão simples, porém, eles começavam a entrar nas causas e nos efeitos, e entrando em outro assunto, e mais outro, aquilo resultava um outro assunto, e nunca chegava a uma conclusão. E, infelizmente, as coisas continuavam sem resposta. E dessa maneira, os filósofos pensavam-se ser mais sábios, ser mais inteligente a cada dia que passava, devido ao quê? As perguntas iam só volumando, só encaixando uma na outra, mas não chegavam a um denominador comum. Ele diz mais assim, para evitar que isso aconteça, surge a necessidade de estabelecer uma causa primária, um primeiro princípio, conjunto de princípios que sirva de ponto de partida. E aí que encontramos a noção da arquê. Ou seja, se você reparar, uma coisa chama a outra. Por exemplo, a física, que é a natureza, que eles tentando dar resposta à natureza, surge a questão da causalidade. E a causalidade, como ela não resulta em nada, eles não conseguem chegar a um denominador comum, vem a questão da arquê, ou arqué, que mostra o princípio original de tudo, onde eles vão, através dessa arquê, do princípio, tentar tirar uma resposta para aquela suposta pergunta vindo através de princípios de coisas. Como eu já disse, bom, nós que nós vamos estudar a respeito dos filósofos que usavam esses métodos, vai ficar melhor para entender como eles respondiam a respeito da água, a respeito do vento, que uns acreditavam que o vento é tudo, outros acreditavam que a água que era tudo, que a água é tudo e não o vento. Então, esse tipo de coisa é. Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo, parece que a internet deu uma travada. Os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos, a internet deu uma travada para os irmãos aí. Travou? Ok, porque eu estava falando, e eu não sei se os irmãos estavam me ouvindo. Os irmãos ouviram quando eu falei sobre arquê? Eu vi. Não, travou. Ok. Como eu falei, irmãos, uma coisa vai chamando a outra, e a arquê é onde a pessoa vai voltar ao princípio de tudo para trazer uma resposta. Então, arquê quer dizer princípio, origem. É onde eles iam na origem das coisas para buscar uma resposta para aquilo que eles estavam querendo. Como eu disse, alguns traziam a resposta que eles achavam que a água era mais importante, porque a água representa tudo, outros achavam que era o vento, e assim por diante. Vamos ver os filósofos depois que pensavam assim, como Heráclito e outros filósofos que pensavam que o mais importante era a natureza, o outro pensava que o mais importante já era o cosmo, ou o princípio de todas as coisas. Um achava que a água era mais importante, porque a água representa a vida, a água representa tudo, tudo necessita de água. E outros já achavam que a vida evolui, o outro achava que não, que a vida sempre é aquilo ali, que ela não há mudança e tais coisas. Dessa forma, como o próprio Heráclito, parece que a frase é dele, que diz que não tem como você tomar banho na mesma água que corre num rio, porque se você tomou banho na água no rio, quando você sair, aquela água já passou e não tem como se banhar duas vezes na mesma água no rio. E isso ele dizia que implica que há mudanças. Já o outro achava que não, porque ele pegava o exemplo da própria água e criava um problema com a própria água, que ele dizia o seguinte: se você pega a água, que também é o princípio de tudo, ela na forma líquida, aí você congela a água, ela fica na forma sólida. E se você evaporar a água, ela fica na forma gasosa, porém continua sendo água. Aí ele quer dizer que ela não muda. Então, havia um certo tipo de conflito entre os filósofos nessa parte, porque realmente Heráclito não está errado em dizer que a água está sempre em movimento, não há possibilidade de você banhar na mesma água do rio que você banhou mais cedo.
e tampouco a possibilidade de desacreditar que a água, mesmo no seu estado gasoso ou sólido, ela deixa de ser água, ela continua sendo água. Se você coloca água, ela vira gelo, ela continua sendo água, e no estado gasoso continua sendo água. Então, os dois filósofos estavam certos, porém, com uma perspectiva de visão diferente, e levava eles a discutir a respeito disso. E aí o pastor mostra mais aqui, ó. A importância da noção de arquê está exatamente na tentativa por parte desses filósofos para apresentar uma explicação da realidade em um sentido mais profundo, estabelecendo um princípio básico que permeie toda a realidade, que de certa forma a unifique e que ao mesmo tempo já é um elemento natural. Então, ou seja, a preocupação da Arquê é unificar os pensamentos. É através do início de tudo, voltar ao início, à origem de tudo, ao ponto original, para que possa trazer uma resposta unindo os pensamentos filosóficos. Ele mostra o ponto 4, o cosmo, que significa algo ornado, algo organizado, algo perfeito, algo que traz organização. Então, a filosofia ela deveria trazer uma organização, ser algo que traz princípios, que não traz confusão, que mesmo que havia certas divergências de pensamento, como eu falei aqui de Heráclito e outros filósofos, eles chegariam a um consenso que realmente a água era importante, sendo parte da physis, ou seja, da natureza, ela tinha a sua causa e seu efeito, ela tinha o seu princípio e era algo que trazia ordem. Então, essa questão do cosmos, eu acho interessante para nós que estudamos filosofia, que somos cristãos, pelo seguinte: nós vivemos debaixo de um princípio bíblico e um princípio ético. Então, nós não podemos viver na desordem, não podemos viver no caos, como podemos dizer, trazendo hoje para a igreja, essa questão do caos no meio da igreja. É tanta bagunça, é uma desorganização tão grande, onde não se há uma liturgia tirada da Bíblia, uma liturgia bíblica para um culto, onde as pessoas já. Um dia o culto é de um jeito, um dia de outro. Foi tantas coisas infiltrando no meio das igrejas hoje, que já não tem. São poucas igrejas que existe um culto verdadeiro. As pessoas colocou tantos elementos dentro do culto que não faz parte de culto, que entristece os olhos de Deus. Quando eu li isso aqui a respeito de ornar, de ser organizado, de ser perfeito, eu olho para a igreja. Porque se você lê o livro de Paulo, o livro de Moisés, o livro de Levítico, você vai ver quanto foi organizado o culto levítico. A maneira que Deus escreveu, que Deus mandou com que Moisés escrevesse, para que o culto fosse perfeito. De todas as vezes que eu já li a Bíblia, eu nunca vi um livro que apresenta mais Deus do que o livro de Levítico. É um livro que Deus está presente nele do início ao fim. É o único livro que mostra a maneira correta de cultuar a Deus. Aí a pessoa pode perguntar assim, mas não se tem mais culto levítico? Claro que não. Nosso culto não é culto levítico. Porém, a essência do culto é a mesma. A adoração é a mesma. Nós só não adoramos mais a Deus através de animais, nós não apresentamos alimentos para Deus, nós não apresentamos esse tipo de coisa, mas a essência de adoração é a mesma. A essência de estar perto de Deus é a mesma. A preocupação de apresentarmos com algo perfeito para Deus é a mesma. Então, não pode haver desorganização nas coisas de Deus. Se você olhar no capítulo 1 de Gênesis, a primeira coisa que foi feita é organizar a terra para que ela se tornasse habitável para o homem. Então, nós não podemos aceitar um culto desorganizado, um culto bagunçado, um culto que não tem hora de começar, não tem hora de acabar, onde elementos são introduzidos no culto que não faz parte do culto. Às vezes, elementos de outros cultos do Velho Testamento é introduzido nas nossas igrejas hoje, que não traz edificação, que não traz acréscimo espiritual. E coisas semelhantes que não muda nada na igreja. E as pessoas não estão vendo isso pelo fato da falta de conhecimento bíblico. Quando você vai no livro do profeta Malaquias, o profeta Malaquias ele traz uma mensagem muito dura e muito séria para o povo. O profeta Malaquias, todo o seu livro é relacionado ao culto.
Se você for ler o profeta Malaquias, não pense que tudo que está no profeta Malaquias está relacionado ao culto. Você pode observar. E uma das coisas que me chama a atenção nessa questão da ordem, de organizar, de ornamento, é que o profeta Malaquias ele mostra que as pessoas introduziram coisas ao culto que não era culto. E eles deixaram de fazer o que Deus pediu para fazer o que eles achavam que era. E esse é o problema quando nós colocamos o nosso pensamento no culto e não o pensamento bíblico. O profeta Malaquias ele mostra que Moisés disse que o animal tinha que ser de um ano, sem mancha e sem defeito. E eles traziam animal velho, animal com defeito e animal manchado. E quando o profeta falou, ele simplesmente falava que não faz mal. Parece que essa frase ela só tomou um sentido, tomou um sinônimo diferente em dizer que hoje nós falamos não tem nada a ver, que é a mesma frase que eles falaram para o profeta Malaquias, não faz mal, porque eles apresentavam o animal de qualquer maneira. E o profeta Malaquias fala para eles, olha, pega esse animal que vocês estão apresentando para Deus e vai lá e dá para o governador e vê se ele aceita. Ou seja, o governador da cidade não ia aceitar o animal por ele ser defeituoso, mas eles queriam apresentar para Deus. E além disso aí, ele até fala, o profeta Malaquias foi tão duro que ele falou assim: olha, quem me dera se houvesse no meio de vós um homem que fechasse a porta do templo. Ou seja, parece que estar para Deus estava melhor não ter culto do que ter um culto feito de qualquer maneira. E ele disse mais assim: olha, se vocês podem ler lá, irmão, se alguém nunca leu o livro do profeta Malaquias, e Deus usa o profeta Malaquias e fala assim: que eu vou pegar os excrementos desses animais e vou passar na cara de vocês. Ou seja, o excremento era algo que era colocado para fora do arraial de Israel. E se Deus passasse, como foi falado, se alguém passasse o excremento sobre uma pessoa, ele se tornava imundo e tinha que ficar ao lado de fora do arraial de Israel. Isso implicaria o quê? Que aos olhos de Deus eles estavam imundos. Eles não tinham organização, eles não tinham interesse de cultuar a Deus de verdade, de se ver a Deus de verdade, de fazer para Deus o que é certo. Então, esse é o problema que muitas pessoas estão tendo em não fazer para Deus aquilo que é certo. E isso traz muito prejuízo para o culto do Senhor. Então, irmãos, essa questão do cosmo, ele fala assim: olha, cosmo significa ornado ou ordenado. Podemos entender o cosmo como belo, harmônico, é algo belo e justo. O cosmo é, assim, o mundo natural, bem como o espaço celeste, enquanto realidade ordenada de acordo com certos princípios racionais. Uma ordenação racional, uma ordem hierárquica que se constitui de forma determinada, assim como ordem opõe ao caos, que seria precisamente a falta de ordem. Cosmo é uma ordem racional, significando aí exatamente a existência de princípios e leis que regem. Ou seja, dentro do pensamento filosófico, essa questão do cosmo era isso, era algo que organizava, que tinha leis, que regia, que determinava princípios. Então, a filosofia, dentro desses 4 pontos, foi algo que enriqueceu nessa transição do mito para a filosofia, enriqueceu a cultura, deu oportunidade para as pessoas perguntar, participar e estar mais perto do conhecimento. Então, esse já não era mais aquelas histórias repetitivas, porque uma história repetitiva ela não dá condição de ampliar. É aquele mito daquela cidade, ele não tem como mudar. É uma história que foi contada, então aquela história sempre vai ser repetida. Mas na questão da filosofia, as pessoas tinham a capacidade de participar, de argumentar, de discutir o assunto, de ver se é ou não é, não precisava concordar com tudo. E isso é uma das coisas, irmão, que nós, como cristãos, temos que entender isso. Nós não podemos criar polêmica. Eu discordo de polêmica no estudo, de pessoas criar polêmica na escola bíblica, mas você pode apresentar o seu ponto de vista, você pode apresentar o seu argumento teológico, o seu ponto de vista, claro, tem que estar baseado na Bíblia, porque nós não vivemos de ponto de vista, simplesmente a pessoa está falando algo da Bíblia, o outro quer apresentar um pensamento dele. E tampouco o seu pensamento pode ser experiência. Experiência sua não é doutrina bíblica. Nós temos que entender isso.
as nossas experiências elas são algo para nós. E, infelizmente, tem pessoas que colocam as suas experiências como doutrina. E isso tem causado muito prejuízo na igreja. As experiências como doutrina, e as pessoas começam a dizer que ele viveu daquela forma algo que ele viu, ou talvez ele acha que viu, e ele passa e para frente, e as pessoas se sentem obrigadas a seguir aquele padrão que ele está falando. Então, irmãos, na questão da filosofia, como eu já disse, as pessoas podem argumentar, na igreja pode, você pode argumentar, você pode perguntar ao pastor, você tem o direito de falar, de mostrar o seu pensamento teológico, o seu pensamento bíblico, apresentar um versículo. Infelizmente, irmãos, as pessoas ficam caladas com tudo que é ensinado na igreja, com tudo que é falado, as pessoas come tudo. E eu nunca vi uma época tão complicada como nos dias de hoje, dos ensinamentos bíblicos nas igrejas. Isso é quando a igreja ainda tem ensinamento bíblico, somente que na América. Pode contar as igrejas que têm um estudo bíblico, que têm uma escola bíblica dominical, onde as pessoas têm interesse de ir, e isso tem trazido vou dizer bem claro, um esfriamento espiritual muito grande no meio da igreja, porque as pessoas estão contentando com supostos manifestações espirituais, que boa parte às vezes nem é verdade, boa parte são emoções, e estão se contentando com isso, quando um verdadeiro avivamento não é essas coisas. Então nós temos que entender que podemos participar. Eu estou falando isso aí porque uma vez eu fui no Espírito Santo e eu pertencia a um ministério no Brasil que nós tínhamos extensão da igreja lá. E o obreiro que pastoreava a igreja lá, ele era um diácono. Então nós tínhamos que ir lá dar ceia. Fazia um rodízio de obreiros, sempre alguém ia lá dar ceia. E uma das vezes que eu fui dar ceia, eu fui fazer uma reunião de membro e dar ceia. E uma irmã que veio do Ministério de Madureira, que é um ministério bem organizado, um ministério bem baseado na Bíblia, que a igreja que nós tínhamos lá, boa parte dos cristãos vieram de Deus e amor, inclusive os obreiros que vieram de Deus e amor. E a irmã, o irmão dando um estudo bíblico, a irmã fez uma pergunta, e ele simplesmente citou que Paulo fala para Timóteo, que as irmãs não podem falar na igreja. E fez com que a irmã se calasse. Ele disse que a irmã não podia falar na igreja, que se a irmã quiser saber de uma coisa, tem que perguntar ao marido dela, e que mulher não pode falar, que mulher não pode ensinar, e esse tipo de coisa, simplesmente porque ele interpretou o versículo errado, tanto escrito em Timóteo, como escrito em Corinto. Mas porque a irmã refutou ele com o argumento certo, enquanto ele está aqui, depois ele me disse o ensinamento que ele estava dando. E o ensinamento que ele estava dando era completamente herético. E a irmã refutou ele, então ele não aceitou e falou com a irmã tem que ficar calada, porque a mulher não é permitida falar na igreja, e pegou o versículo bíblico e apresentou para a irmã. A irmã não conseguiu refutar ele com o versículo bíblico, só que a irmã me perguntou. Eu falei: não, todo mundo pode falar na igreja, irmão, não existe esse negócio. Todos podem falar na igreja. Aí ele veio falar, eu falei: irmão, a Bíblia fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, servos e servas, isso fala homem e mulher. Então implica todo mundo não existe na igreja, não tem negócio de machismo, ninguém é melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo fala que não tem grego, nem judeu, nem gentil, não tem homem nem mulher, todos são iguais diante do Senhor. Então não existe esse negócio de que mulher não pode falar, todos podem falar na igreja, todos podem ensinar, todos podem pregar, não existe esse tipo de coisa. E só que o que eu falo é porque é complicado. Nós vemos hoje em dia um número muito grande de pessoas sem conhecimento e de pessoas que não participam. Às vezes tem um conhecimento bíblico, deixa as heresias ficar lastrando na igreja, fica calado porque não contra-argumenta o assunto que está tendo ali. Então, essa questão da filosofia, ela enriqueceu bastante isso aí, que levou as pessoas daquelas pequenas cidades, que eram pequenos, que eles consideravam como pequenos países, a ir para as praças e ali discutir, e ali debater, chegar a um conhecimento, falar sobre o assunto, discutir sobre política e ver o que era melhor para a cidade, o que poderia fazer. Então, não era simplesmente que alguém falava e os demais concordavam, não. Eles apresentavam os seus pensamentos a respeito da lei da física, eles apresentavam a respeito das questões matemáticas. Segundo o que subentende dos ensinamentos da filosofia, naquela época não se sabe como, mas Tales de Mileto conseguiu fazer
é medição do diâmetro da Terra, da distância das coisas que hoje a ciência ela é mais ampla e tem mais facilidade de trazer para nós. Naquela época ele já conseguia fazer, porque eu creio que todos mundo que já ouviu falar de Tales de Mileto, de onde surge lá as questões da matemática e tudo. Então, ele conseguia fazer isso, trazer esse conhecimento da física para o povo daquela época. Só que havia as pessoas que apresentavam outros pensamentos, apresentavam outros argumentos, e, mas eles aceitavam, eles discutiam, eles entendiam que todos podem dar palpite. Mas, infelizmente, hoje em dia nas igrejas, algumas pessoas se tornam dono da verdade, pensam que ele sabe mais, porque às vezes estudou um pouco mais, às vezes nem estudou, às vezes simplesmente é arrogante mesmo, ele apresenta o pensamento dele que ele leu num livro, ouviu de algum lugar, e se alguém levantar contra o pensamento, ele não concorda, ele acha que a pessoa é rebelde, que a pessoa está rebeliando, que é o pensamento dele que está certo, que é o dele que prevalece. Quando, na verdade, não, irmão, se nós olharmos, o livro de Atos mostra que Paulo sempre ia na sinagoga para poder estudar a palavra de Deus, ou seja, ele ouvia e falava a respeito dos argumentos bíblicos, de como quem era Cristo no Velho Testamento, provando que as profecias se cumpriram em Cristo. Então, assim tem que ser. Não é somente o pastor fala, somente o irmão, que é o superintendente da escola dominical, tem razão, não de forma alguma. Todos podem optar, todos podem apresentar a sua linha teológica. Talvez a pessoa, como eu sempre costumo dizer, irmão, linha teológica não é heresia. A heresia é aquilo que contradiz a palavra de Deus. Linha teológica não é heresia. Por exemplo, vou dar um exemplo de linha teológica. Os presbiterianos batizam por aspersão. Nós, assembleianos, optamos em batizar por imersão. Aspersão é quando derrama um copozinho de água na cabeça da pessoa. Agora, a questão é: o batismo salva? Não. O batismo é símbolo de arrependimento, o batismo é testemunho. O que salva é a convenção em Cristo, é saber que nós nos convertemos, nós mudamos de vida através da nossa fé em Cristo. Isso é o que salva. O batismo é somente um testemunho. Agora, eu vou ficar discutindo, falando com os irmãos da igreja presbiteriana, eles vão para o inferno simplesmente porque eles batizam com um canequinha de água. Isso aí se torna tipo, bobeira, ficar perdendo tempo discutir com isso. Eu vejo as pessoas vendo na internet, irmão, discutindo questão de predestinação. Se uns falam que é predestinado, outros falam que não. E eles vão para a internet, debatem, vão para os debates na televisão, ficar discutindo a respeito disso. Então, são coisas, irmão, que não trazem edificação. Por exemplo, eu particularmente creio que eu sou predestinado. Eu acredito numa igreja predestinada, uma igreja que foi predestinada através do sangue de Cristo para ser salva. Agora, eu não acredito nessa questão de que Deus escolheu uns para os céus, outros para o inferno. Só que eu não vou falar que quem é calvinista, que crê dessa forma, ele é um herético, porque eles têm alguns versículos bíblicos que dá base para ele, e coisas no Velho Testamento que dá condição de pensar que existe sim uma parte que Deus determinou. E como realmente Deus determinou muita coisa na Bíblia. Porém, eu não creio nessa questão da salvação. Existem determinações divinas, porém não para a salvação. Então, as pessoas, nós temos que parar de perder tempo discutindo essas coisas que não trazem edificação, que não acrescenta. Eu estava dando aula na turma do médio, e os irmãos até falou que hoje em dia estão com tanta dificuldade de mexer com essa questão da escatologia, que cada dia surge um pensamento diferente na da escatologia, surge um argumento diferente. Eu sempre falo, a escatologia, para mim, é um dos assuntos mais fáceis que existe. Eu sempre gosto de abordar as três linhas principais da escatologia, que é o povo pré-tribulacionista, os pós e os midi-tribulacionistas, que da mesma forma tem os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Então, para mim não muda muita coisa essa questão. A única coisa que eu entendo é que se a igreja vai ou não ser arrebatada na terra antes da grande tribulação, a igreja tem que estar preparada. Se você acredita que você vai passar a grande tribulação ou que você vai ser arrebatado antes, você tem que estar preparado. Esse é o ponto de vista principal da Bíblia. Indiferente da linha teológica, eu tenho que estar preparado para ser arrebatado, antes ou depois da grande tribulação. Isso não importa. Eu tenho que estar com a minha vida com Deus. Então, esse é o ponto de vista bíblico. Não, as pessoas que partiram da linha teológica para a igreja vai ser arrebatada, os pré-tribulacionistas, e os pós vai ser arrebatado depois da grande tribulação. Irmãos,
o sentido principal é: eu tô bem com Deus, eu estou com minha vida em dias para ser arrebatado. Se o Senhor voltar, eu vou subir. Então, esse é que é o importante. Não importa se vai ser antes ou depois. O importante é estar com a vida com Deus para poder ser arrebatado. Então, as pessoas discutem tantas coisas na internet, vão para discutir, e o principal eles não preocupam em ensinar, que é ter um estilo de vida com Deus Santo, para que nós possamos ser arrebatado quando Jesus voltar, indiferente de qual vai ser o tempo. E esse é o ponto principal. Então, nós não devemos perder tempo, irmãos, com discussões que não levam a nada. Você pode se apresentar, como eu falei na questão da filosofia, nessa época, era apresentar argumentos para que chegasse a um consenso, organizasse a forma de pensar, para que as pessoas pudessem entender nas praças o que estava sendo apresentado ali para as suas comunidades. Então, esse era o ponto de vista dos filósofos na época. E isso traz um exemplo a nós da questão que na igreja, a nossa preocupação é com as almas, é educar as almas na educação cristã, é dar um alimento sólido para que elas possam permanecer na presença do Senhor, é poder trazer, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, versículo 11 a seguir, que Deus deu os ministérios como apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre para o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja possa crescer e se amadurecer de maneira que ela não venha a ser levada por vento de doutrinas e por qualquer coisa que soprar ali e tirar o foco do céu, tirar o foco das coisas de Deus. Então, esse é o ponto principal nosso como obreiros de levar um ensinamento sólido para o povo, para que o povo seja educado na presença do Senhor e possa permanecer de pé na presença do Senhor. E não ficar com discussões vazias, discussões que não resultam em nada, brigas na internet que acaba terminando em ofensas, onde as pessoas aí quem está vendo não traz edificação nenhuma. Aí os comentários são os mais terríveis que existem embaixo, de que vergonha, dois pastores brigando, discutindo, aí vem o ímpio e comenta também no meio, criticando todos os dois, e vem o cristão que não perdeu o tempo de fazer um comentário ali, criticando também, ou pegando um lado para ele e detonando o outro, ou vice-versa. Ele pega o lado do pastor que ele gosta e mete o pau no outro. Então, são coisas, irmãos, que não trazem edificação, não traz edificação alguma. Então, nós temos que pensar da maneira correta. Pensamentos que vamos expor num estudo bíblico, na igreja, numa reunião, que seja para o benefício da obra. Assim como esses filósofos faziam nessa época, organizando através desse pensamento do cosmos, de ornar, de colocar princípios, de trazer regras, de mostrar algo que estaria organizando aquela civilização, aquela pequena cidade, assim deve ser com a igreja. Nós devemos pensar da mesma forma. Ele mostra mais aqui, daí se origina o termo cosmologia, como explicação dos processos e fenômenos naturais, e como teoria geral sobre a natureza fundamentada do universo. Então, dessa maneira, eles conseguiam explicar esses tipos de perguntas que eles faziam, como surgiu o cosmos, de que as estrelas são feitas, perguntas tipo por que uma estrela não cai, porque uma estrela está no céu, ela não cai. Isso é pergunta que até quando eu era criança nós ouvimos a respeito disso. Então, através dessas quatro coisas, da física, da causalidade, do cosmos e da arquê, eles conseguiram trazer respostas mais convincentes para aquela civilização da época. Ele mostra aqui o quinto ponto, logos. Eu creio que essa palavra é bem conhecida de boa parte dos cristãos, quase, eu creio que uns 90% dos cristãos já ouviu falar da palavra logos, citado somente no evangelizão de João, que sempre fala do logos, do verbo, a palavra. Aqui a palavra que traduz a palavra logos como palavra ou discurso, de razão. Ou seja, esse logos aqui não tem a ver com o logos bíblico, que nós determinamos Jesus, no princípio era o verbo, que era o logos, e o logos estava com Deus, o logos era Deus. Não, aqui sim está usando a palavra logos no sentido etimológico mesmo da palavra no grego, mostrando que estava falando de discurso. Esse logos eram os discursos que as pessoas faziam nas ágora, para que ali eles convencessem as pessoas do seu argumento. Ele fala assim, ó, o logos é fundamentalmente uma explicação em que a razão são dadas. Essa razão são frutos não de uma inspiração ou de uma revelação, mas simplesmente do pensamento humano aplicado ao entendimento da natureza.
a filosofia não tem a ver com inspiração divina, com teologia e nada, revelação, nada. Era simplesmente o conhecimento do homem, apresentado ali nas praças, através dessas exposições que eles faziam. Mais para frente, nós vamos ver a respeito dos sofistas, que inclusive os sofistas era muito criticado pelos teólogos. Eles diziam que os sofistas não eram teólogos, não eram filósofos, eles eram simplesmente faladores que buscavam tirar dinheiro das pessoas, porque os filósofos verdadeiros, como os pré-socráticos, Sócrates, os que vieram depois deles, eles não tinham interesse de ganhar dinheiro de ninguém. Eles eram professores, alguns ensinavam, como eu já falei, Tales de Mileto, e outros que ensinavam, eles não tinham esse interesse de ganhar dinheiro como os sofistas, que iam para as praças e ali eles utilizavam do recurso da oratória e da retórica para poder chamar a atenção do povo com pensamentos filosóficos que eles copiavam desses grandes filósofos e eles depois passavam o que na época eles tinham o costume de falar, passavam o chapéu para que ele escolhesse uma oferta das pessoas na praça, e ali eles não tinham compromisso nenhum com uma questão cultural, com o pensamento que formou aquela civilização. Eles simplesmente preocupavam em falar bonito, em expressar, em usar de algumas alegorias para chamar a atenção do povo e depois colher as ofertas. Está parecendo nos dias de hoje, os pregadores de hoje que só preocupam em vir nas igrejas arrancar a oferta e depois vão embora. Ninguém nunca mais vê, não sabe de onde veio nem para onde vai. E os preços exorbitantes que muitos pregadores têm feito. Eu, irmão, não sou contra pregador cobrar de forma alguma. A pessoa melhor ganhar a sua oferta. Eu, infelizmente, eu não acho bacana as pessoas que dão preço para poder pregar. E hoje em dia os preços têm sido bem excessivo, bem exorbitante, cobrando muito. Pessoas que cobram 7, 8 mil dólares quando vai para vir na América, para poder vir pregar. E eu fico pensando, de que eles acham que aqui na América o dinheiro você anda para fora e pega. Eles cobram, já cobraram da nossa igreja 8 mil, 9 mil para poder ir pregar. E tem igreja que traz, para poder pregar, pessoas que fazem isso. Infelizmente, as igrejas contribuíram para que esses pregadores cobrem esse preço exorbitante, saqueia a igreja, vem, às vezes prega. Eu conheço casos aqui na América, irmão, de muitos pregadores que veio aqui, depois foi descobrir que estava em pecado, casado, engravidou mulher, teve um que engravidou mulher até aqui na América, e a vida bem distorcida da palavra de Deus, pelo fato de que nós não conhecemos. Então, eu não sou a favor de quem cobra esses preços exorbitantes. Claro, a favor da igreja dar uma oferta, da igreja pagar a passagem, esse tipo de coisa. Claro que a nossa igreja sempre faz isso quando convida alguém. Nós não temos problema nenhum com isso. Porém, hoje em dia tem sido uma vergonha muito grande, também no campo da Assembleia de Deus, o número de pastores que cobram números de dinheiro grande. E ainda tem uma coisa: se alguém falar que a nossa igreja ela não tem essa condição, não tem como você vir por menos, eles não vêm. Isso implica que não há um compromisso de pregar a palavra de Deus, e sim um compromisso de ganhar dinheiro. Simplesmente um compromisso de ganhar dinheiro, não é um verdadeiro pregador do evangelho. Se tornaram como esses homens sofistas que iam para praças e, depois de fazer vomitar toda a sua filosofia com recursos de retórica e oratória, eles simplesmente passavam o chapéu e colhiam as ofertas. E nesse princípio aqui do discurso, que eles iam para a praça, os verdadeiros filósofos iam para discutir assuntos que era beneficente àquela comunidade. Já os sofistas iam para falar bonito, e as pessoas tinham interesse de ouvir. E isso acontecia muito na cidade de Corinto. Se você observar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele sempre debate a respeito disso. Inclusive, ele fala também na sua segunda carta, no capítulo 2, ele fala: quando eu fui ter convosco, eu não fui com conhecimento de palavra de sabedoria humana, mas eu fui no poder do Espírito. Porque eles tinham esse costume de ouvir esses sofistas, pessoas descompromissadas com a verdadeira filosofia e simplesmente expressariam palavras bonitas que chamariam a atenção do povo. Então, o Logos, eles tinham essa preocupação de trazer uma explicação
e a razão das coisas que eram dadas, mostrar uma explicação sobre aquilo. Fala, essa razão são frutos não de uma, como eu falei, de uma inspiração ou revelação, mas simplesmente do pensamento humano. Era a maneira que eles entendiam que era a maneira correta para aquela civilização, ou através de discussões com outros filósofos, e eles chegavam àquele consenso. Aqui, como eu já falei, mostra até o nome de um dos filósofos que foi bem famoso na área pré-socrática, que foi Heráclito. Fala, caracteriza a realidade como tendo um logos, ou seja, uma racionalidade. Vê o conceito de cosmos acima, que seria captada pela razão humana. Portanto, um dos pressupostos básicos da visão dos primeiros filósofos é a correspondência entre a razão humana e a racionalidade real, porque tomaria possível um discurso racional sobre o real. Ou seja, dentro desse pensamento do Euráclito, essa palavra logos, que é o verbo ou o discurso, era muito usado por ele. Ele gostava demais de usar essa palavra. Ele entendia que dali era a única maneira de vir uma razão, uma conclusão para aquele assunto debatendo. Então, a única maneira de você chegar a um consenso é através de um bom discurso, do Logos. Por isso, eu até falei na primeira aula que João, aproveitando, porque Euráclito, me parece que ele era da cidade de Éfeso, e João escreve o seu evangelho da cidade de Éfeso. Talvez os primeiros leitores do evangelho de João foi o povo de Éfeso, e os primeiros leitores da sua primeira carta também foi o povo de Éfeso. E Euráclito de Éfeso, que é assim que ele é conhecido, porque as pessoas antigamente não tinham sobrenome, eles assimilavam a pessoa ou à cidade ou então ao nome do pai. Então a pessoa era conhecida assim. No caso de Heráclito, ele era conhecido Heráclito de Éfeso. E João, aproveitando os pensamentos filosóficos que permeavam a cidade de Éfeso, apesar que já havia passado 500 anos depois da morte de Heráclito, ele utiliza o primeiro versículo da Bíblia dizendo: no princípio era o Logos, ou verbo, ou discurso. Esse verbo estava com Deus, o Logos estava com Deus, e o Logos era o próprio Deus. Então, mostrando que aquela filosofia que Heráclito queria mostrar, que o verbo foi que se você observar mais para frente, nós vamos ver a filosofia de Heráclito, ele vai mostrar que todas as coisas se originam através do Logos. O Logos é que deu origem às coisas, o Logos é quem principiou as coisas. Por isso que João mostra, fala assim: olha, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele. Mostrando que esse verbo que Heráclito falava, ele apresenta sendo o próprio Cristo, que deu origem a todas as coisas, utilizando uma filosofia da época que o povo conhecia para provar a autoexistência do nosso Salvador, provar que ele era Deus, que ele existe desde o princípio, que ele sempre esteve com Deus, que tudo que estava à nossa volta, o que está à nossa volta, o que estava à volta do povo daquela época, foi feito pelas mãos dele. E que nada disso existiria se ele não tivesse feito. Então, ele mostrou através dessa teologia e debatendo a filosofia de Heráclito que o nosso Cristo ele é quem originou todas as coisas e é o verdadeiro verbo de onde tudo pode ter explicação. Ele mostra que o caráter crítico. Essa questão do caráter crítico, ele fala aqui assim: essa é a verdadeira essência da atitude filosófica. Um dos aspectos mais fundamentais do saber que se constitui nessas primeiras escolas de pensamento, sobretudo na escola jônica, é o seu caráter crítico. Jônica vem de um dos filósofos que existia na era pré-socrática, que o nome dele seria. Parece que é Jônico, que é o nome dele, o nome. Então, a escola jônica que vem desse filósofo. E o seu caráter crítico, isto é, as teorias foi formulada não o eram de forma dogmática, não era algo organizado através de dogmas, como na religião veio existir. Não eram apresentadas como verdades absolutas e definitivas, mas como possíveis de serem discutidas, de suscitarem divergências e discórdia, de permitirem formulações e propostas alternativas. Como eu falei no início, essa questão do caráter crítico,
nessa área da filosofia, trabalhou bem porque as pessoas apresentavam os seus argumentos e estava sujeito a outra pessoa levantar e falar que não concordava. A outra pessoa dizer que não concordava e apresentar o pensamento dela. E o próprio pensamento dela também podia ser criticado, não era uma verdade absoluta. Não tinha nada a ver com dogmas, com questões de que dogmas que veio existir tanto na Igreja Católica como nas igrejas evangélicas, que não era discutido, que não tinha ninguém para poder falar nada, que não teve ninguém para poder rebater dogmas que hoje nós vemos que nada tem a ver dentro da igreja. Mas nesse período da filosofia, as pessoas tinham o direito de argumentar, como eu falei, o direito de falar e de também ser refutado. Aí mostra mais embaixo aqui, ó. O que pode ser ilustrado pelo fato de que, na escola de Mileto, os dois principais seguidores de Tales, como Anaximenes e Anaximandro, não aceitaram a ideia do mestre de que a água seria o elemento primordial, postulando outros elementos. Essa questão que me dá água, como eu falei, no pensamento de Tales de Mileto, por que ele falava que a água era o elemento primordial? Porque ele chegou à conclusão que em tudo se usa água. Se a pessoa quisesse fazer uma massa, ele tinha que usar água. Se a pessoa fosse fazer uma comida, ele tinha que usar água. Se a pessoa fosse tomar banho, ele usava água. Então, no pensamento dele, a água principiava tudo. Aí, esses dois, mais para frente, nós vamos estudar a respeito de Anaximenes e o seu pensamento filosófico, que é Anaximandro, como ele também via, eles não concordavam com ele. Eles achavam que não, que Tales de Mileto não estava correto, que tudo surgiu. Apesar que eles opinaram em acreditar que surgiu do vento. E eles tinham os pensamentos deles. Por quê? Isso aqui o pastor está mostrando que, mesmo entre os próprios discípulos daqueles filósofos, existia os confrontos, os argumentos, de falar que não concordava, de achar que ele estava certo, de contrapor o pensamento dele. Assim, a única exigência era que as propostas divergentes pudessem ser justificadas, explicadas e fundamentadas pelos seus autores, e que pudesse, por sua vez, ser submetidos à crítica. Como eu falei, eles poderia falar, poderia argumentar, inclusive os filósofos mais modernos criou até um nome, não sei se é do conhecimento dos irmãos, a chamada dialética criada por Hegel, onde a pessoa apresenta a tese, a antítese e a síntese. Ou seja, ele só deu um nome mais bonito do que já existia. Talvez não é tão bonito nessa questão da dialética. Parece que quando a pessoa fala dialética se torna mais importante, que a pessoa está tendo uma linguagem mais bonita. Mas, na verdade, isso já existia nesse período que as pessoas podiam argumentar, contra-argumentar e chegar a um consenso. Ou seja, a tese, a antítese e o e chegar ao senso de que aquilo poderia trazer de melhor. Então, o pastor mostra aqui que eles podiam se justificar e se explicar. Falou uma coisa, como nós pegamos um exemplo aqui de Tales de Mileto, que acreditava que a água dava origem a todas as coisas, que a água era o elemento principal. Vem os seus dois discípulos e discorda dele, fala que é o vento. Eles apresentam os seus argumentos por que o vento é mais importante do que a água, porque o vento principia todas as coisas, e ele tinha que entender que também isso poderia levantar alguém e não concordar com ele. Então, aquilo, irmãos, que não é absoluto, como foi falado em cima aqui, esses pensamentos filosóficos não é algo absoluto, é algo relativo. Não é algo que a pessoa fechava a questão. É por isso que, voltando para a Bíblia, tem coisas na Bíblia, irmão, que não tem como fechar a questão. Nós não podemos fechar a questão. Exemplo de coisas da teologia sistemática, que a Bíblia, ela às vezes não esclarece tanto e as pessoas fecham questão. E essa linha da escatologia, por exemplo, o maior erro dos grandes pessoas que estudaram a escatologia é ele pegar um ponto de vista dele e fechar a questão. Ele lê um negócio da Bíblia sem preocupar com o contexto imediato e com o contexto remoto, e simplesmente ele faz o pensamento dele, fecha a questão e passa aquilo para frente. Um dos exemplos que é bastante discutido em debates da televisão, como debate da internet, que as pessoas colocam ali o tema, é sobre o capítulo 6 de Gênesis,
quando a Bíblia fala assim, que multiplicasse os homens na terra, nasceram-lhe filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e coabitaram com elas. Aí a Bíblia fala assim, que nessa época existiam gigantes na terra. E as pessoas fazem uma maior bagunça com esse capítulo 6 de Gênesis. Alguns acreditam que ali anjos desceram, coabitaram com as mulheres, tiveram relações sexuais com elas, e essas mulheres vieram a ter filhos, que esses filhos eram gigantes. Agora, simplesmente por não obedecer o que o texto está dizendo, que na verdade o texto não está falando isso. E outros, como eu já vi de pastor, até renomado, já dorme no Senhor, pastor Russell Shedd. Quantos aqui conhecem, eu ouvi falar do Russell Shedd? Pode ser com a mão. Pastor Russell Shedd é um grande pastor reformado, porém é muito bom pastor. Ele tem uma teoria, se você procurar na internet, você acha. É uma teoria muito louca no capítulo 6 de Gênesis, que ele fala que aqui no capítulo 6 de Gênesis, esses filhos de Deus, baseado com o livro de Jó, era uma segunda queda de demônios. Porque fala que os demônios caíram na primeira queda com o diabo, e aqui em Gênesis 6 é outra queda de demônio que caiu. Nós até falamos numa aula a respeito de Lilith, e essa parte dessa queda de demônio, ela ajuda as pessoas que crêem naquele mito de Lilith a acreditar que realmente ela veio, casou com um demônio, teve relação sexual com os demônios, nasceu uma mulher, e essa mulher é um demônio que casou com Caim. E daí por diante. Então, o capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia deixa claro, fala, como se multiplicaram os homens na terra e nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigante na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, o texto aqui, irmãos, é bem claro. Primeiro, se foi anjo que coabitou com a mulher, por que, que Deus puniu o homem? Por que, que Deus puniu o homem e destruiu a terra? Já que foi anjos que desceram e coabitaram com as mulheres. A possibilidade de que uma dessas mulheres rejeitasse um anjo de um anjo seria zero. Então, por qual razão que Deus destruiu a terra se foi os anjos que pecaram? Então, já começa o erro aí. Aqui, irmãos, quando nós observamos o contexto histórico, por exemplo, no capítulo 4, Moisés termina narrando a genealogia de Caim. No capítulo 5, ele inicia narrando a genealogia de Sete através de Adão, mostrando a bifurcação da genealogia de Adão. Uma bifurcação de Adão vindo através de Caim e a outra vindo através de Sete. Primeira coisa. No capítulo 6, ele mostra que eles tentaram unir essas duas famílias de novo. As filhas dos homens aqui estão relacionadas às filhas de Caim. Não sabemos o que essas mulheres tinham. A Bíblia só fala que elas eram muito formosas. A maneira, não sei, a maneira de vestir, não sabemos o que a Bíblia não relata. E os filhos de Deus aqui estavam falando dos filhos de Sete, do povo santo, misturando com a descendência de Caim, que seria o povo não santo. E a Bíblia já fala que antes dessa união já existiam gigantes na terra. Os gigantes não eram resultado da união. O resultado da união foram os homens valentes, que não eram gigantes. Está bem claro. E outra coisa, irmão, gigante aqui, a palavra tefilim, que é a palavra caídos, e também tem o mesmo significado de poderosos. Esse gigante aqui, nós não sabemos se são gigantes em estatura, pode ser gigante de pessoas renomadas. O texto dá a entender isso, que esses gigantes que eram pessoas importantes, pessoas que eles faziam o que queriam, eram as pessoas mais importantes que existiam nessa época, talvez os mais ricos, porque nós temos que entender que o livro de Gênesis que narra aqui já tinha passado um número enorme de anos de Adão até aqui. E as pessoas lê como se as coisas foram acontecendo, sim, 3, 4, 5 dias depois. Já havia passado muitos anos. Que é só entender que fala que as filhas dos homens se multiplicaram sobre a terra. Então, se existiam muitas mulheres, é porque passou anos. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que entender isso. Isso aqui, irmãos, cria muita discussão na igreja.
já criou muito debate. Você vai nos debates aí daquele Vejam Só, da Rede Hit, o debate lá do César Cavalcante. Sempre eles estão trazendo esse assunto para poder falar a respeito de quem eram esses anjos. E se acha as piores respostas que existem. Agora, simplesmente por quê? Pela falta de um interesse a buscar da Bíblia. Aí há debates porque eles não aceitam o contra-argumento, não aceitam falar e mostrar o que é, fogem do princípio bíblico. Então, nós temos que entender que a filosofia ela nos auxilia nisso. Ela nos ajuda a apresentar um pensamento. Se alguém quer debater, vai debater. Se ele não tiver um argumento melhor ou um argumento bíblico, se o seu argumento é bíblico e o dele não é bíblico, você simplesmente vai deixar ele falar e depois vai mostrar para ele por que o argumento dele não tem razão, por que o argumento dele está errado. Era assim que os filósofos faziam. Eles tentavam provar, por exemplo, como eu disse, que Heráclito dizia que não tem como banhar na mesma água, então o rio está sempre em movimento, as águas estão sempre em movimento, você não banha na mesma água duas vezes, ela está sempre em movimento, assim é a vida. Ele queria mostrar que assim é a vida, então há causa e efeito. Aí vem outro e diz que não, como eu falei, que a água ela permanece, mesmo em estado diferente, ela permanece como água. Eles argumentavam que não tinha problema. Não chegaram em consenso nenhum, mas não tinha problema. A questão da dialética, o argumento, o anti-argumento e a síntese, ou seja, conclui no assunto. Irmãos, quando nós estamos na igreja, nós não podemos, como eu falei antes aqui, nós não podemos deixar um ensinamento tomar uma proporção diferente e trazer problemas, trazer discussões, trazer polêmica na igreja, porque isso não vai trazer edificação. As pessoas têm que ser educadas para apresentar o seu pensamento, ser educadas para falar, de maneira alguma trazer algum problema que vai fazer alguém sair irado dali, vai fazer alguém, às vezes, até perder a fé pelo fato de não ter uma boa estrutura espiritual. Então, tem pessoas que, infelizmente, não são mestres para criar problema na escola bíblica, no estudo bíblico. Eu estou falando que lá no Brasil eu vi isso demais dentro da Assembleia de Deus, pessoas que levantavam para querer prender os professores contra a parede com perguntas, às vezes sabiam um pouco mais. Eu penso o seguinte, irmão, quando nós sabemos um pouco mais e tem alguém ensinando que não teve a oportunidade de sentar num banco de teologia, de frequentar uma faculdade, nós temos que ser humilde o bastante para poder ouvi-lo e respeitá-lo. Se caso ele apresentou algum argumento que não tem um respaldo bíblico, que você estudou, tem uma boa hermenêutica, interpretou a Bíblia da maneira correta, e sabe que o argumento dele está errado, depois conversa com a pessoa, mostra para ela, apresenta para ela, ajuda a pessoa, e não de forma alguma levantar no meio de todo mundo, desfazer da pessoa, mostrar que ela está errada e acabar deixando a pessoa com vergonha, como alguns, já cansei de ver pessoas fazendo isso, prejudicar o estudo bíblico e fazer com que a pessoa não desanima até de estar ali dando aula de novo, porque ele foi refutado e às vezes a boa parte das pessoas toma partido na igreja. Quando a pessoa argumenta, aquele grupo que gosta dele toma partido dele. Ele pode estar até errado, mas o pessoal gosta tanto dele que toma partido para ele. Então, isso causa divisões na igreja. O melhor é chamar a pessoa, conversar com ela, mostrar para ela que o argumento dela não está certo biblicamente, mas de forma alguma ficar debatendo, criando problema. O exemplo dos filósofos, que eram homens que não temiam a Deus, e esses filósofos boa parte deles não temiam a Deus, e eles levavam os seus argumentos para a praça, de maneira que todos podiam participar, todos podiam entrar no assunto, todos podiam argumentar e chegavam a um consenso, de maneira que todos saíram edificados, todos aprendiam. A pessoa que via que aquilo valeria para a civilização dele, para aquela pequena cidade. Depois nós vamos ver aqui na próxima aula a respeito das pequenas cidades, que às vezes quando nós falamos da Grécia, que aí nós vamos entrar aqui agora na da filosofia, de onde surgiu a filosofia. Quando nós falamos da Grécia, às vezes nós pensamos num grande país, uma metrópole repleta de cidades, mas as coisas não eram assim antigamente. As coisas eram completamente diferentes. É igual quando as pessoas pensam assim, a Bíblia fala que Caim saiu da presença de Deus e foi para o lugar e edificou uma cidade, murou a cidade.
Tem pessoas que imaginam uma cidade enorme, murada. Não, era simplesmente uma vila com algumas barracas e um cercado de pedra, onde ele conseguiu cercar uma área para ele. É claro que depois a cidade foi proliferando, foi enchendo e foi fazendo muros diferentes, colocando mais pedras, mas nada da maneira que a nossa mente capta, de pensar que é uma cidade organizada, com grandes palácios, um muro alto. Na verdade, não era assim. E na Grécia, era pequenos, se chamava de pequenos países ou pequenas cidades políticas. Essas pequenas cidades políticas elas veio avançar quando Filipe da Macedônia veio a dominar a Grécia, dominou o mundo antigo, e logo após a morte dele, o seu filho Alexandre o Grande, conhecido como Alexandre Magno, melhor, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, veio por um período de 12 anos dominar todo o mundo antigo, implantou a cultura helênica, porque ele estudou aos pés de Aristóteles, era alguém conhecedor, bem conhecedor da filosofia, amava o saber, que inclusive com apenas 12 anos de luta, ele conseguiu dominar o mundo através do conhecimento e conseguiu implantar a cultura helênica. E quando você chega no período do Novo Testamento, nós vamos ver que a cultura helênica ela tinha tanta força que no período do Novo Testamento ela ainda dominava. Eles conseguiram fazer uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, para que as pessoas de Alexandria, os gregos, tivessem acesso à palavra de Deus. Isso é só para ver o poder que a filosofia teve na época, a capacidade que ele teve de educar as pessoas. Uma grande biblioteca que existia em Alexandria, da qual continha os manuscritos do Velho Testamento traduzido para o grego. E esses manuscritos gregos foi o manuscrito utilizado para escrever boa parte do Novo Testamento. Se você observar Paulo, ele cita muito a Septuaginta e quase não cita a Bíblia hebraica. Na carta aos Colossenses, ele cita muito a Septuaginta. Na carta aos Efésios, muito a Septuaginta. A própria carta aos Hebreus, que é uma carta endereçada aos Hebreus, ele utiliza mais de 70% da Septuaginta nos seus escritos. Era para utilizar só a escrita hebraica, ele utilizou bastante a escrita da Septuaginta. Isso é para ver o quanto a língua grega ela conseguiu dominar na época, ela conseguiu tomar espaço, essa cultura tomou espaço. E a questão, e tudo isso por quê? Por força da filosofia, por força do conhecimento, da capacidade de espalhar o conhecimento, da capacidade de fazer as pessoas entender sobre educação, sobre politizar uma cidade, sobre fazer aquela política ser verdadeira, ser uma política séria, uma política sincera. Esse também era o ponto principal dos ensinamentos políticos nas praças nessa época, era mostrar padrões de morais no meio da política. E não simplesmente essa falta de vergonha que é hoje, mas era apresentar os padrões morais. E claro que os padrões morais que eu falo são padrões morais como virtude que nós temos, que a Grécia o povo grego era muito promíscuo nessa vida desordenada. Inclusive, nós vamos ver mais para frente, eu acredito, vamos ver mais para frente, a respeito de Epicuro, que ele tinha um pensamento da licenciosidade e da satisfação humana. É claro que os professores de filosofia nas faculdades ensinam simplesmente que ele ensinava a respeito da satisfação, do desejo nosso como algo satisfatório ou não. Mas é claro que o pensamento de Epicuro ia além disso aí. O pensamento dele era um pensamento maligno que trouxe grandes desordens, inclusive no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele debate contra os epicureus, ele mostra que a filosofia deles era danosa, porque ele pregava a licenciosidade, ele pregava sobre o sexo explícito e tantos outros tipos de coisas. Ele ensinava a respeito, pregava não, nem ensinava a respeito disso, filosofava que o homem podia cumprir todos os desejos que ele quisesse satisfazer, todos os desejos que ele pudesse satisfazer. Então, não importasse como, mas ele poderia satisfazer. Então, os pensamentos de alguns filósofos têm uns bons e outros maus, como eu já disse. E, infelizmente, no período da Idade Média, ou período pós-reforma, por volta do século XVII, XVIII, XIX, que a filosofia, com a chegada do iluminismo, ela tomou um rumo muito contrário com esses homens, supostos filósofos inteligentes, mentes brilhantes, como Karl Marx, Nietzsche e o próprio Freud, que foi os três maiores precursores da filosofia moderna, que veio do período do iluminismo. Esses pensadores era completamente contrária a Deus, uma filosofia
completamente divorciado dessa filosofia grega, tomou uma roupagem diferente. Por isso que, quando se fala de filosofia, no meio cristão as pessoas têm um pouco de medo, mas quando nós vemos a história da filosofia, nós vamos ver que ela tinha simplesmente por princípio buscar organizar uma sociedade e trazer princípios morais. Esse eram os filósofos compromissados, filósofos verdadeiros, como foi os pré-socráticos e os que vieram depois de Sócrates, tinha esse princípio. Eles não conseguiam trazer resposta para tudo, porque eles não tinham conhecimento bíblico, como, na verdade, também nem nós temos resposta para tudo, né? Porque esse problema de dar resposta para tudo é onde surge as heresias. Dentro da igreja, quando as pessoas fazem perguntas que a Bíblia não responde e as pessoas querem responder. Então, é muito complicado. Outro dia desse para trás, eu vi no Instagram um rapaz que ele falou que ele sabe o que Jesus estava escrevendo na areia no capítulo 8 de João, quando a Bíblia fala que eles levaram aquela mulher supostamente pega em adultério, e Jesus estava escrevendo sobre a areia, e quando eles falou que tinha que apedrejar a mulher, Jesus falou que como os irmãos conhecem, que então taca pedra, aquele que não tem pecado, ninguém tacou pé na mulher. Quando ele falou, ele inclinou na areia. Diz o rapaz que ele sabe o que Jesus estava escrevendo na areia. Então, são coisas complicadas quando as pessoas querem trazer resposta para aquilo que não tem resposta. A Bíblia, onde ela não tem voz, nós não devemos ter ouvido. Não podemos complicar as coisas que não são, porque vamos criar problema e criar heresia no meio da igreja. Bom, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos entrar aqui na seção 1, o contexto histórico e localização geográfica da filosofia, para que vou tentar adiantar um pouco. Essa apostila é meio grande, nós temos só mais 3 aulas para frente. Irmãos, eu não peguei o resultado com o pastor porque ele mandou para mim uma apostila, a apostila extraviou, ele mandou outra, que inclusive eu consegui pegar essa apostila ontem. Ela do senhor já estava rodando, eu consegui pegar ela ontem. E ele não mandou para mim o gabarito dos exercícios. Eu vou pedir para ele mandar para mim em PDF para que eu possa corrigir com os irmãos o exercício. Porque nós tivemos certos problemas na outra turma, porque os irmãos fizeram a prova e parece que eles não tiveram o resultado que eles queriam ter, e eles falaram que é porque as respostas ficaram diferentes da resposta do pastor. Então, para que não haja isso, se o pastor não aceita a resposta diferente da que ele colocou, eu vou passar para os irmãos a resposta do jeito que ele escreve na apostila. Eu vou fazer a chamada. Alexandre dos Santos. Aí. Ana dos Santos. Ana Maria dos Santos, aí. Ó. Cristiane Leal. Presente. Eunice Moreira. Presente. Estou aqui. Tá bem. Fabiana Oliveira. Cláudia Oliveira. Gleide de Souza. Presente. Loamia Guiar. Márcia Rogério de Melo. O Elvis da Silva. Presente. E Juarez Martins. Presente. Amém. Então, irmãos, nós paramos na página número 24, para iniciar a página 24. Eu vou entrar em contato com o pastor. Sei que a vida dele está um pouco corrida lá na Flórida, mas vou tentar entrar em contato com ele para que ele possa mandar para mim através do PDF o resultado dos exercícios, para que nós possamos corrigir os exercícios da próxima aula. Tentamos corrigir bastante os exercícios para ficar mais fácil para estudar para a prova. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, por mais um dia, por mais uma aula. Alguém tem alguma pergunta? Nós temos ainda 5 minutos. Tem uma pergunta? Acrescentar alguma coisa? Nada? Então oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai,
Mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais uma aula. Agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão presente, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, possa iluminar a vida de cada um, dando condição ao Pai de entender essa matéria que é bem técnica, que compõe muita história e que às vezes não é fácil, ó Pai, de guardar, mas eu peço ao Senhor que abençoe a vida de cada um e que possa fazer uso, ó Pai, da melhor forma nessa matéria, na sua vida espiritual, na área, na igreja, naquilo que for útil. Deus seja com cada um deles, despeça, ó Pai, cada um na graça do teu Espírito, que o Senhor continue abençoando o percurso dessa semana, a vida de cada um. Que o Senhor fortaleça, ó Pai, dando condição no conhecimento da palavra, dando iluminação a cada dia, e abençoe o ministério de cada um, ó Pai, que está nessa noite presente nessa sala, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus em Cristo abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite e uma excelente Amém. semana. Até segunda-feira que vem.